O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como o meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós estamos já quase que encerrando a caminhada pascal, né? E nesses tempos todos, né, agora esse é o último domingo do 6º domingo dedicado ao tempo de Páscoa, que nós vamos ouvir Atos dos Apóstolos. Claro, depois vamos dar uma olhada ainda na Ascensão, depois Pentecostes, na Trindade, e vai se findando. Voltaremos depois a ouvir as leituras do Antigo Testamento e do Novo. Mas essas leituras que Atos foi nos impondo para que a gente ouvisse, mostra aquilo que foi as primeiras comunidades depois do Cristo, morto e ressuscitado, sem a sua presença física, o seu nome, o seu poder. Ao nome de Jesus, diz Paulo, todo o joelho se dobra. Curavam pessoas, organizavam comunidades, e não era fácil. Vejam aqui, estão convertendo pagões, e os pagões estão sendo criticados por aqueles que acreditam que a fé é só deles, tudo que Jesus nunca quis. A fé em Cristo é uma fé universal de todos. Isso é bonito no judaísmo, quando Jesus inaugura isso, e é isso que não vão entender até hoje, né? Como se religiosidade ou religião fosse exclusiva de um movimento, ou de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um papa, de um bispo, de um pastor. Não, de Jesus o tempo todo. A fé é algo que deve ser universal, católica, para todos. E todos os que se batizam e creem no meu nome, já estão salvos. Por isso que em muitos momentos Paulo e Barnabé vão ter que apelar um pouco severamente para dizer: deixa os pagões. Eles se converteram. Tem muitas coisas que a cultura até então é natural isso. E a gente é assim ainda hoje, né? As questões culturais, de raça, nossa, ainda estamos brigando. Olha, as questões de guerra entre Israel e o povo do Irã, os muçulmanos, mesmo povo, mesma fé, mesma origem. Pasme, os muçulmanos também vêm de Abraão, se dividem nas mulheres, numa Sara, noutra Agar, e nos filhos, de um lado Isaac, do outro lado Ismael, de um lado os bastardos, do outro lado os legítimos, os de tradição. Olha como é difícil compreender e unir a humanidade. E nisso aparece Cristo e diz: vamos parar com isso. Deus é Pai, Deus é amor. E aqui está dizendo de novo, ele faz questão: eu e o Pai somos um. Os meus mandamentos são os mandamentos do Pai. E notem que Jesus nunca diz: eu curo, eu faço, eu sou. Não. Tudo que faço, faço para que o nome do Pai seja glorificado. E como nós adoramos, vivemos agora tempos, né, dos shows. O show vai acabar, gente. O artista cansa. O show às vezes não se renova, tem uma hora que esgota. E aí, aonde iremos? Pedro diz uma frase linda, quando Jesus, num diálogo com eles, ele diz assim: Senhor, a quem nós iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Então esta palavra que nós precisamos cultivar no dia a dia das nossas vidas, na fé que possuímos e temos, na santidade que buscamos e na conversão que queremos, ser bom.
ser bom e vivenciar a misericórdia, eu acredito que esse é o maior desafio. Eu sempre digo a vocês, e vocês escutam, perdoar é fácil, mas perdoar com misericórdia, aí é um desafio, até para mim, eu acho. É fácil, a gente perdoa, mas não pode ver o outro. Perdoa, mas não pode passar na frente. Hoje eu tive 2 momentos, né? Uma coisa que, não sei, entre vocês, né? Até prestem atenção nos filhos ou alguém, procurar ajuda. Eu atendi um caso aí de uma senhora, uma mulher casada com filhos. A família veio de longe procurar essa ajuda. A mulher gastou entre sábado e domingo 30 mil reais naquele jogo do tigrinho. Voltou de novo, uma coisa que achei até que... Mas isso é uma doença, gente. Às vezes a gente é doente, tem pessoas doentes e nós não sabemos. Compulsão. Estava na clínica à tarde celebrando lá na Renascer, 30 internos, né? Também, muitos deles numa luta consigo, com Deus, buscando, né, se converter, melhorar, ser diferente. Tem que lutar mesmo, cheios de Deus, cheios de fé. Fé é para isso, não é para oprimir, mas é para nos libertar, nos elevar. Mas só que a gente também tem que entender que às vezes nós temos doenças, limites, somos pequenos, precisamos dos outros, ajuda. Nem sempre vamos ouvir o que queremos. Então isso Jesus vai fazer esta experiência com o colégio dos apóstolos, com o povo, né? E notem que Cristo, quando se aproxima de alguém e perdoa pecados, ele não é meio termo, mas ele é claro: vá e não peque mais, levanta-te e anda, toma tenência, toma juízo. E nós não podemos esquecer isso, gente. A vida oferece muitas oportunidades, né, com muitas sutilezas. Por isso que a fé tem que ser intensa. Valores não mudam nunca. O amor, a bondade, o respeito, o perdão são permanentes. Não é moda. Tem mulher dos mandamentos, né, que hoje eu vou voltar para casa depois da missa, fazer nosso exame de consciência, repassar os mandamentos, sem condenação, mas ver onde eu não fui tão bom, para que amanhã eu possa ser melhor ainda. Então que a palavra, como diz Jesus, né, e nós cremos nos mandamentos, nós cremos em Deus, por isso estamos aqui celebrando, ouvindo a palavra, estamos ligados no Pai, somos do Pai, porque Cristo nos liga ao Pai. Sejamos cada um do seu jeito, da sua maneira, luz do mundo e sal da terra, começando com a gente, na família que temos e na comunidade que nós moramos. Que a palavra seja para nós caminho e verdade.